Fala galera, tudo bem? Vamos lá então para o nosso Informática em 30 minutos. Hoje nós vamos conversar sobre segurança da informação, então vamos passar pelos principais tópicos durante esses 30 minutos. Lembrando que esse projeto aqui é feito tanto para você que está me assistindo aí no YouTube, quanto para você que deseja deixar o celular aí em algum canto, fazer alguma outra tarefa e quer ficar ouvindo algo de concurso público. Então eu modelei aqui toda essa aula, tanto para quem está assistindo quanto para quem está apenas ouvindo. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso módulo de segurança da informação. Quando a gente trata de segurança da informação, assim como qualquer outra parte dos teus estudos para concurso público, a gente precisa ter uma base. E essa base, então, vem da cartilha CERT. A CERT é o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança da Informação no Brasil. Então, é esse o órgão que vai trazer para a gente os conceitos e é esse o órgão que baliza aí nas provas a maioria dos conceitos, tá? Então, até para ti, quando precisar de algum tipo de recurso, tu pode recorrer direto à cartilha CERT, ok? Quando a gente trata de segurança da informação, a gente vai pensar que existe um transmissor e um receptor dessa informação. E se eu vou trafegar a informação ABC saindo do transmissor, eu tenho que garantir que essa informação chegue até o receptor exatamente como saiu do transmissor. Aí então eu tenho uma troca de informações segura. Nós temos aí, dentro dos conceitos de segurança da informação, as ameaças, que podem ser em 4. Interrupção, quando esse sinal é interrompido. A gente sempre pensa num atacante, mas pode ser uma interrupção por causas naturais. Então, sei lá, caiu um poste por conta de um acidente de carro, e aí então foi interrompido o sinal. A interceptação daí sim já é feita por um programa ou por um terceiro, né? A modificação, a informação sai do transmissor ABC e chega no receptor 1, 2, 3. E a fabricação é quando um terceiro se passa pelo transmissor principal enviando uma informação, a tal da fake, né? Então, dentro das ameaças, nós temos interrupção, interceptação, modificação e fabricação. O que seria, no objeto de segurança da informação, a vulnerabilidade? A vulnerabilidade é quando eu exponho os meus ativos de segurança da informação, e quando eu falo de ativo de segurança da informação, eu estou falando dos computadores, dos servidores, dos switches, tudo aquilo que está conectado e que pode sofrer algum tipo de ataque. Então, a vulnerabilidade é a fragilidade. Por exemplo, se eu deixar um saco de dinheiro dentro de uma sala, numa avenida movimentada, é vulnerável? É vulnerável. Corre o risco de ataque? Corre o risco de ataque, mas esse saco de dinheiro pode ficar lá por 10 anos e nunca ninguém mexer. Quando a gente trata de vulnerabilidade, a gente tem um grau dessa vulnerabilidade, que é chamado de risco. Então, esse saco de dinheiro, estando numa sala, numa avenida movimentada, há um risco muito maior do que se ele estiver dentro do 11º andar, dentro de um armário. Ainda assim é vulnerável? Ainda assim é vulnerável, mas o risco é muito menor de sofrer um ataque. Lembrando que segurança da informação não existe nada 100% seguro, totalmente seguro, e também não há nada que não possa ser combatido. Já vi questões falando sobre, o vírus é um tipo de software malicioso que não pode ser combatido. Claro que pode, né? Autenticação e autorização. 2 conceitozinhos também. A autenticação é você dizer para o sistema que você é você. Pode ser, então, por senha, pode ser por uma tag, pode ser por biometria. A autorização seria o seguinte: você se identificou para o sistema, disse para o sistema que você é você, e agora você tem níveis de acesso dentro desse sistema. Então, existem níveis de acesso, por exemplo, no meu canal do YouTube. No meu canal do YouTube, vocês podem acessar e assistir. Esse daí é o nível de autorização de vocês. Eu posso acessar, assistir e posso modificar também ali os vídeos. Então, esse é o meu nível de autorização. E o que é engenharia social? A engenharia social é uma técnica
utilizada para tentar persuadir o usuário a clicar no determinado link ou então acessar uma determinada plataforma. Estando dentro dessa plataforma, então, o atacante vai lá e pesca os dados do usuário. Então, eu tenho aí a engenharia social como o meio de acesso a um ataque chamado phishing scan. O phishing scan, então, chega na tua máquina a partir de engenharia social, te mandando um e-mail lá, detectamos que o seu sistema de segurança do banco está desatualizado. E aí, então, tu clica num link e é levado para um site. Tu fica com medo. Então, essa é a engenharia social, técnica de persuadir a partir de algum sentimento. Futebol, religião, medo, alegria, ganância, enfim. Para que tu possa, então, ser direcionado aí para um site acontecer aí o ataque de phishing scan. E o que seriam, né, quando a gente vê aí nas provas os princípios da segurança da informação? Então, vocês acharam que ia ficar só com o LIMP, né, os princípios da administração pública? Não, existem também os princípios da segurança da informação, que são 5. Quando eu comecei a estudar, eram 3, depois passou para 4 e depois virou 5. Então, quando eu comecei a estudar lá em 2013, era CID. Depois o CID casou com a CIDA. E aí tiveram um filhinho, o N. Então, hoje a gente tem o seguinte bizu. Os princípios da segurança da informação são CIDAN. C de confidencialidade, I de integridade, D de disponibilidade, A de autenticidade, N de não repúdio. O que seria confidencialidade? Naquele esqueminha que eu fiz, que eu falei para vocês lá no início, o transmissor vai enviar para o receptor ABC e deve chegar somente para o receptor ABC. A confidencialidade vai ser garantida quando essa transmissão acontecer sem que ninguém intercepte essa informação. Então, essa troca de informação, ela aconteceu somente por pessoas autorizadas. Expressão-chave conectada à confidencialidade, pessoas autorizadas. Percebam que está no plural. A confidencialidade não é garantida apenas no singular, ela pode ser garantida no plural. A integridade. O conteúdo da informação não pode ser alterado. Então, se saiu do transmissor ABC, tem que chegar no receptor ABC. Então, essa é uma regra que traz o princípio da integridade. O conteúdo não pode ser alterado. A autenticidade garante quem é o emissor. Então, por exemplo, se eu enviar um e-mail para você, você tem certeza que fui eu que enviei. Então, esse é o princípio da autenticidade. Só que eu posso repudiar. Eu posso dizer não fui eu que enviei essa informação. Então, para que garanta a possibilidade de eu não repudiar, vocês pedem que eu envie o e-mail com a assinatura digital. E aí, então, a assinatura digital vai garantir aí o princípio do não repúdio. Para que aconteça o princípio do não repúdio, previamente eu preciso do princípio da autenticidade. Ou seja, para que alguém não possa repudiar, essa informação deve de ser autêntica, ok? Então, esses são os princípios da segurança da informação. O que é a biometria, né, que eu falei ali na autenticação? A biometria, a gente tem um ledo engano de que é apenas a impressão digital. Mas não, a biometria, ela vai medir você, metria, a partir de algo do seu corpo, a partir de algo do seu bio. Então, a gente tem vários métodos de biometria. Um deles, impressão digital. Mas a gente tem leitura da íris, leitura da retina, leitura da face, reconhecimento por voz, geometria e veias da mão. Então, tem vários tipos de biometria, tá? Só tome cuidado que se aparecer na tua prova sobre biometria, não é somente impressão digital. É aquilo que possa usar algo do teu corpo para aí te medir. E o que seria a criptografia? A gente não vai entrar aqui no mérito dos tipos de criptografia, até porque aqui é para dar uma base, né? A criptografia, ela serve para garantir o princípio da confidencialidade. Como assim, professor? Garantir o princípio da confidencialidade. De forma bem prática, para tu entenderes criptografia, imagina que estamos numa multidão dentro de um estádio de futebol e somente você e eu sabemos falar em mandarim. Isso vai ser a chave de criptografia.
falar e compreender em mandarim. Então, eu tô no meio da multidão e falo contigo em mandarim, bem alto, tô lá embaixo da arquibancada, eu lá em cima. Alguém vai entender alguma coisa? Não, porque é muito difícil que alguém saiba criptografia, mandarim. A gente acabou de trocar informações utilizando o meio público, que é o ar, trafegando essa informação de forma que somente o transmissor e o receptor conseguem entender a informação. Então, isso é criptografia. Fazer com que um texto que é claro, um texto que é legível, ele seja transportado e no meio desse transporte as informações sejam todas embaralhadas, de forma que quem recebe sabe desembaralhar aquilo que o transmissor enviou. Então, a criptografia, que seria a ideia da escrita secreta, vai pegar um texto claro, vai passar por um método chamado de chave de criptografia, que nada mais é do que um método de embaralhamento das informações, para que essas informações possam trafegar no meio público e na outra ponta sejam descriptografadas, ou seja, sejam decifradas. E aí, quando é decifrado, é mostrado em texto claro para o usuário. Os métodos de criptografia que nós usamos hoje em dia, a gente não escolhe qual é o método e a gente não faz absolutamente nada. Então, por exemplo, conectando com a ideia lá de navegadores e de internet, quando aparece um cadeado fechado na barra de endereço do navegador, quer dizer que aquela informação está trafegando de forma criptografada, mas percebe que eu não preciso fazer absolutamente nada. Quem cuida disso é o HTTPS, ele que vai fazer essa criptografia. Existe uma chave, um método de criptografia aqui do meu lado, e existe uma outra chave lá do outro lado, no outro servidor, por exemplo, de um banco. E aí, então, a troca de informação vai ser feita de forma criptografada. E os malwares? Bem, os malwares são os campeões aí das provas, né? Quando a gente vê, até os próprios editais trazem para a gente aí software malicioso. Então, o malware, que é um software malicioso, ele só vai ser malware se for um software. Então, se o conceito de software está sob a ideia de software malicioso, aquilo que não é software não pode ser considerado um malware. Logo, eu tenho aqui então já um start sobre o malware. Quando a gente olha para situações como spam, corrente, cookies, que não são softwares, então eu não posso caracterizá-los como malware, porque não são softwares. O spam é uma ação, a corrente é uma ação e os cookies são pequenos arquivos que são salvos no meu computador para gravar as minhas preferências de usuário. Aí alguns mitos sobre o software. Por exemplo, eu posso dizer que se o meu computador está lento ou minha rede está lenta é indício de malware? Eu vou dizer que pode ser. Porque pode acontecer que o meu computador esteja com algum defeito, algum problema. E aí, então, a lentidão do computador está naquele problema. Quando eu digo o seguinte, meu computador não está conectado na rede ou na internet, então ele não vai pegar um malware. Isso também é mito. Por quê? Porque eu posso pegar um pendrive e conectar no meu computador, esse pendrive está infectado. Pelo simples fato de eu navegar na web ou ler e-mails, vai infectar a minha máquina? Negativo. A não ser que a tua máquina esteja fora das configurações padrão. E vocês vão perceber que sempre que eu leio uma questão de concurso público, que é mais complexa, vai estar escrito lá, considere a instalação padrão desse software. Quem são os malwares? Quando alguém liga lá para a TI, onde eu trabalho, e diz, meu computador acho que está com vírus. Mas por quê? Ele está meio doidão. Nem tudo é vírus, galera. Eu tenho um gênero chamado de malware, e eu tenho dentro desse gênero várias espécies, onde o vírus é uma delas. E todas elas estão ladeadas, são pares entre si. Vírus, trojan, worm, spyware, todos esses são pares entre si. Qual é a primeira informação importante aqui sobre esses malwares? Existem malwares que geram cópias de si mesmo, e aí a gente tem então o vírus, o worm e o bot, que são os que geram cópias de si mesmo, e a gente tem aqueles que precisam de hospedeiro, que são o trojan e o vírus.
O que é precisar de um hospedeiro? Eles precisam de um outro arquivo para entrar em ação. Sozinho eles não entram em ação. Então, por exemplo, o worm não precisa de hospedeiro. Então, a gente vai dizer que esses que não precisam de hospedeiros são malwares autônomos. São aqueles que não precisam de um outro arquivo. Eles se bastam. Vamos começar aqui agora sobre o vírus. O vírus, ele vai inserir cópias. Olha só, inserir cópias quer dizer que eles são replicantes de si próprios em arquivos, quer dizer que eles precisam de hospedeiros. Então, quando eu digo que o vírus ele é replicante, ele vai gerar cópias. Quando eu digo que ele é hospedeiro, de si próprio em arquivos. A ideia do vírus é a mesma ideia do vírus biológico. Então, percebam, né? A Covid aí deu pra gente uma limonada, né? Desse limão, vamos fazer uma limonada, nessa parte aqui de segurança da informação. Porque o vírus da Covid, ele gera cópias de si mesmo e ele também vai gerar cópias de si mesmo em hospedeiros. E a gente viu que durante a pandemia fizeram estudos para ver se os pets, árvore, grama, enfim, tinha alguma possibilidade de infecção com a Covid. Viram depois que não. Então não são bons hospedeiros. A ideia do vírus, quando ele chega no computador, é fazer tudo aquilo que um usuário ou um programa faz. Então, o usuário pode apagar arquivos? Pode. O vírus também pode. Um programa pode gerar arquivos? Pode, então o vírus também pode. E aí a gente tem que tomar cuidado com um detalhe mega importante sobre o vírus. Vou dar um cenário para você entender aí, para quem está me ouvindo, para você entender o seguinte, olha só. Tu recebesse um e-mail, daí tu olhou lá no e-mail e vem um anexo meio estranho de uma pessoa que tu não conhece. Aí tu vai lá, cara, vou abrir só para ver qual é. Vou abrir esse e-mail. Pelo simples fato de tu abrir o e-mail, ou seja, de tu receber o e-mail, tu já está com a máquina infectada? Não. Aí tu abriu o e-mail para poder ler todo o corpo do texto. Tua máquina já foi infectada? Não. Tu baixou esse anexo para tua máquina. Ela já foi infectada? Ainda não. Pô, professor, então quando é que vai ser infectada? Quando tu receber o e-mail, tu baixar esse arquivo e aí depois que tu executar. Quando tu executa esse arquivo, possivelmente hospedeiro, ele vai entrar em ação. Então, lá na cartilha CERT está escrito assim, ó, para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção, ou seja, gerar cópias de si mesmo em outros arquivos, o vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro, ou seja, para que o seu computador seja infectado, é preciso que um programa já infectado seja executado. Então, muito cuidado aí nessa ideia. Pelo simples fato de ter um arquivo estranho na tua máquina, vai infectar a tua máquina se ele for um vírus? Não, eu preciso executar esse arquivo. Aí eu tenho alguns tipos de vírus. O principal tipo de vírus é o vírus de programa, onde a gente tem os arquivos .exe, que são os arquivos executáveis do sistema operacional. Aí depois a gente tem outros aí, né? A gente tem os arquivos .bat, .pif, .com. Eu tenho o vírus de boot, que ele vai se hospedar lá no BIOS da minha máquina. Então, toda vez que eu der um boot na minha máquina, esse BIOS, que é um programa, ele entra em ação e aí, então, o vírus que está dentro dele vai entrar em ação também. E eu tenho os vírus de macro. Quando a gente estuda Office, a gente vê que aqueles arquivos que tem M ao final, docm, xlsm, pptm, ppsm, são arquivos vulneráveis, ou seja, se existe alguma possibilidade de um vírus se hospedar em um arquivo gerado pelo Office, esses arquivos são do tipo M ao final. São aqueles arquivos que contêm macro. E aí surge para mim o vírus de macro, tá? O vírus de script já é mais complicado de chegar na tua máquina, porque geralmente o usuário não tem conhecimento técnico suficiente para mexer nas configurações técnicas do navegador. E para que um vírus de script possa acessar tua máquina, tu precisa obrigatoriamente acessar um site e desabilitar algumas configurações. Na configuração padrão, não será infectado. Quem são
os arquivos que não são bons hospedeiros para vírus. Então, a gente tem aqueles que não são bons hospedeiros. Mas por que eles não são bons hospedeiros? Porque esses arquivos que eu vou citar para vocês aqui, eles não executam nenhuma rotina de programação na tua máquina. Por exemplo, o macro é uma rotina de programação. Então, quando ela é executada, ela pode ter um vírus dentro dela. .exe ele advém de uma rotina de programação. Logo, ele vai, então, aí, executar rotinas internas no sistema. Agora, os arquivos que eu citar para vocês aqui, eles não vão executar por si só eles, alguma rotina no sistema. Eles podem invocar algum programa. E aí esse programa pode estar infectado. Por exemplo, arquivos.txt, que são arquivos de texto puro, lá do bloco de notas, RTF, docx, .x, xlsx, pptx. Esses arquivos, dentro deles, não tem absolutamente nada de programa. São arquivos que a gente chama de texto puro. E quando eu falo texto puro, tem tabela, tem gráfico, tem imagem, tem smart art, vídeo, enfim. Mas o que não tem lá? Não existe rotina de programa. Então, esses tipos de arquivos são imunes a vírus. Eles não são bons hospedeiros. Assim como os arquivos de mídia. E daí mídia a gente lê imagem, música e vídeo. Esses arquivos também, eles por si só não carregam vírus. Quem pode carregar vírus? O programa que executa esses caras, o player. Quem é o nosso cavalo de Troia? E por que esse nome aí, né, tão emblemático, cavalo de Troia? Esse nomezinho surge da mitologia lá entre Esparta e Troia. Esparta e Troia travaram uma guerra por muito tempo. E naquela época, quem perdia a guerra tinha que presentear o vencedor. Aí Esparta perdeu a guerra e deixou um cavalo de madeira na frente dos portões de Troia. Aí o rei de Esparta mandou lá no grupo do WhatsApp da guerra uma mensagenzinha lá pro rei de Troia: cara, fechou, tá tudo certo. Vocês ganharam a guerra, tá aí o presente de vocês na entrada da cidade. Aí desfizeram o grupo do WhatsApp, excluíram todo mundo e fechou. Aí os soldados de Troia abriram os portões lá. Caraca, que presentão lindo. Vamos puxar pra dentro? Bora. Aí puxaram para dentro lá, né? O Bino e o outro que eu esqueci o nome. Eles puxaram o cavalo de Troia para dentro dos portões de Troia. E aí, beleza. Lá pelas tantas, 10 e meia, troianos todos de banhozinho tomadas, tinta lá quente e tal. De repente, sai centenas de soldados de dentro daquele cavalo. Percebe que parecia ser algo bonito, mas na real tinha algo lá dentro que não era bacana? Então a ideia do cavalo de Troia é justamente essa, é te apresentar, até usando engenharia social, né? É te apresentar algo que parece bonito para te motivar a levar aquele arquivo para dentro da tua máquina, e depois tu chega lá dentro e na real ele não é nada daquilo que tu imaginava. Lá nos idos de 2000, ainda quando se usava 2000 até 2005 a 2010, ainda se usava protetor de tela, e o protetor de tela, ele tem uma extensão de programa. Toda vez que entrava o protetor de tela em ação, era um programinha que entrava em ação. A galera baixava alguns protetores de tela e tinha um que era um pug que ficava lá lambendo a tela. Aquele pug parecia ser bonitinho, mas dentro dele ele era todo pulguento, tadinho, né? Mas o que tinha dentro dele? Tinha algum tipo de malware. Toda vez que ele entrava em execução, o malware também entrava em execução. Percebam que o Trojan, ele precisa de hospedeiro e ele também é um hospedeiro, porque o cavalo de Troia hospedava ali dentro os soldados. Assim como o cavalo de Troia aqui também pode hospedar qualquer outro tipo de malware. Se eu pudesse dizer para vocês, ou se vocês perguntassem para mim, professor, qual é o malware mais perigoso de todos? Eu diria que é o worm. O vírus ele se replica dentro da tua máquina, ou então em discos que estejam conectados na tua máquina, pendrive, HD externo e por aí vai. O worm faz isso também, só que o worm ele vai gerar cópias de si mesmo lá na rede, tá? O worm ou verme, além de ele gerar cópias de si mesmo na máquina, ele gera cópias de si mesmo na rede também. E o worm ele não tem a carga útil. O que é a carga útil do vírus? É o que ele foi programado para ser feito, sei lá. Criar atalhos na área de trabalho, apagar arquivos do usuário, enviar e-mails para os fulanos,
O worm não tem essa carga útil, ele só tem uma ação, ficar gerando cópias de si mesmo de forma indiscriminada, até que o HD daquela máquina fique cheio ou aquela rede não suporte a troca de informações e entre em colapso. Então, basicamente, o ciclo de vida do worm é o seguinte: ele vai identificar um alvo que está na rede, vai enviar as cópias para esse alvo, vai auto-executar essas cópias e vai identificar outro alvo. De forma que o mesmo cara que enviou para alguém, ele pode receber de volta um worm e ele pode enviar de volta para o mesmo. Imagina isso sendo feito numa rede com 150, 180 máquinas. Pois é, aconteceu comigo lá na década de 2010, onde eu trabalhava, aconteceu isso daí. A gente teve que parar toda a rede, formatar as máquinas e então podia, depois de formatar, ligar os computadores. O bot é um tipo de worm, só que agora tem alguém controlando para fazer alguma ação. O worm ele é totalmente autônomo, ele vai gerando cópias de si mesmo. O bot também vai gerando cópias de si mesmo, mas em determinado momento alguém dá um comando. Por exemplo, envia uma informação para algum site. Pega todas essas 5, 10 mil máquinas que foram infectadas com worm e enviam um pedido para um site. Eu quero a página inicial do site do Facebook. E aí, então, a página inicial do site do Facebook não suporta esse número de acessos simultâneos. E aí, então, ela desarma. Sempre a ideia do worm é desarmar a rede ou a máquina. No caso do bot, também aplicar aí o que a gente chama de ataque DDoS, quando várias máquinas acessam uma plataforma e ela não suporta. O spyware, que é um programa espião, ele vai poder espionar tudo aquilo que está sendo digitado no teu teclado ou tudo aquilo que aparece na tela do teu computador. A gente tem um spyware chamado de Keylogger, que ele vai capturar tudo que está sendo digitado no teu computador. Screenlogger, que vai capturar tudo que está passando na tua tela, e o adware, que vai capturar as tuas preferências de navegação e apresentar aí propagandas. Backdoor, porta dos fundos. Imagina que um ladrão entrou na tua casa e arrombou a porta. O que tu vai fazer quando chegar em casa? A primeira coisa é arrumar a porta. Ele sabe que ele não consegue mais entrar por aquela porta, mas antes de ele ir embora e carregar tuas coisas, ele foi lá na cozinha e tirou uma tramela da porta da janela da cozinha. Tu nem vai se ligar que aquela tramela não está lá. Amanhã ele volta por lá. Então o backdoor, ele não vai te dar a possibilidade de invasão. Tu já invadiu, tu já está lá dentro e agora tu queres ter como retornar, né? Porta dos fundos, como retornar para aquele ambiente. Bola da vez de segurança da informação, os ransomwares. Os ransomwares, né, que não são os Backstreet Boys, são os ransomwares, eu coloco sempre um cifrão. Imaginem vocês aí que estão só ouvindo, imagina o S do ransomware ali com um cifrão. Por que cifrão? Porque a ideia do ransomware é acessar uma base de dados, criptografar essa base de dados com métodos de criptografia extremamente robustos e aí então cobrar um valor de resgate para poder descriptografar essas informações. Phishing Scam, já conversamos sobre ele, então vai usar de engenharia social, né? Para poder capturar os dados pessoais do usuário. O usuário nem se liga que está num ambiente que não é aquele ambiente natural daquela empresa, mas ele, com muito medo, por conta da engenharia social, vai lá, digita sua agência, sua conta e sua senha num site que parece ser do banco e na real não é. O que é a ferramenta de antivírus? Então, a ferramenta de antivírus ela vai agir de forma preventiva e corretiva. Preventiva no sentido de nem permitir com que o vírus acesse. Corretiva no sentido de, o vírus conseguiu acessar, então agora vamos fazer alguma coisa. Aí, nesse fazer alguma coisa, pode ser que o antivírus não consiga eliminar o vírus, porque o vírus está dentro de um arquivo que é importante para o sistema e ele não consegue tirar. Então, o que ele vai fazer? Coloca esse arquivo na quarentena. Tá? E ele fica lá por tempo até determinado que o usuário possa substituí-lo, ou então que o próprio antivírus possa ter uma vacina para esse cara aí. Eu tenho 3 métodos de detecção dos antivírus. O mais comum é o método de detecção por comparação, que seria a detecção de assinatura. O que é a assinatura de um vírus? É o nome dele, é a forma dele. Então, todos eles têm um nome, têm um código, e o antivírus tem todos esses códigos com ele. E aí fica comparando. Quando ele encontrar algo que esteja junto, né, lá
na lista de vacinas, a lista de vacinas é como se ele tivesse um conglomerado de vírus, mas ele tem a chave da gaiola e deixa essa galerinha presa lá. E fica comparando. Opa, chegou um arquivo aqui na máquina, eu vou comparar esse arquivo aqui com o que eu tenho aqui dentro da gaiola. Se alguma coisa tiver igual, é porque aquele arquivo possui vírus. Aí eu tenho o método da heurística. O método da heurística já começa a utilizar um pouquinho de inteligência artificial e se adianta ao vírus novo. Então, a gente tem uma regra que é clara aí, né? Primeiro vem o vírus para depois vir a vacina. Só que daí o antivírus faz o seguinte, peraí, eu estou rastreando esse arquivo aqui e nesse arquivo tem 10% de um vírus que eu tenho, 20% de outro e 15% de outro. Opa, parece ser um vírus novo. O que ele vai fazer? Ele vai colocar na quarentena e vai avisar para o usuário, ó, o jovenzinho, parece que esse cara aqui está com vírus, tá? Vamos deixar ele aqui na quarentena, que daí eu vou pedir lá para os meus engenheiros avaliarem e ver se realmente é isso, eles mandam uma vacina para nós. Então, a heurística vai se adiantar à possibilidade de um novo vírus. Assim como o comportamento também. O antivírus mais modernos, os melhores, eles ficam analisando o comportamento de possíveis hospedeiros. E se em algum momento esse comportamento for muito diferente, por exemplo, toda vez que eu abro o Excel, apaga arquivos da área de trabalho. Pô, isso não é a função do Excel. Então, eu vou pegar o Excel e vou colocar lá na minha quarentena. Os antivírus, em regra, eles combatem vírus, cavalo de Troia, worm e bot, e o spyware, existe o anti-spyware. Agora, se a tua questão, Fier, antivírus mais modernos, aí beleza, combate spyware. Antivírus que conheçam a assinatura do spyware, daí combate o spyware, tá? E antivírus na tua máquina, apenas um. Cuidado, porque não tem como eu instalar 2 antivírus na minha máquina, senão eles ficam brigando entre si. O antivírus A não conhece a lista de assinaturas do B e o B não conhece do A, e eles ficam identificando essa lista de assinaturas como um possível ataque malicioso. O anti-spam, o que é o spam? O spam não é o envio de e-mail em massa, o spam é o envio de e-mail não autorizado pelo destinatário. Se um destinatário receber um e-mail que não foi autorizado, aquilo já é spam. O anti-spam não é um programa que fica instalado na tua máquina, é um filtro que fica lá na caixa de entrada dos teus e-mails. E o que é o firewall? Agora vamos tomar cuidado aqui com esse cara chamado de firewall. Tu vai, aí, para quem estiver só ouvindo, vai pensar o seguinte aqui, ó. FI do firewall, FI de filtro. O RE do firewall, rede. E os 2 L's do firewall, seta para cima e seta para baixo. Por que isso? FI de filtro, RE de rede e seta para cima e para baixo vai me trazer o conceito de firewall. Olha que bacana. Ele é um filtro de rede que opera em ambos os sentidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai filtrar tanto informações que saem da minha máquina quanto informações que entram na minha máquina. E aí, então, eu tenho esse filtro de rede que opera em ambos os sentidos. Filtro de rede, ele opera somente na placa de rede. A partir do momento que a informação entrou na tua máquina, não é mais função do firewall. O firewall não funciona como antivírus, como anti-spyware e como anti-spam. As bancas adoram dizer, um firewall bem configurado não há necessidade do antivírus. Está errado. Um antivírus mais moderno e bem configurado não há necessidade do firewall. Também está errado. Um faz o filtro de rede e o outro opera dentro da minha máquina. E assim encerramos, então, mais uma aulinha aqui, né, galera? E encerramos também aí mais uma das nossas aulas do projeto Informática em 30 Minutos. Vou deixar aqui do ladinho para vocês, para quem não conhece aí, as minhas redes sociais. Sigam lá, galera. Legal, se vocês puderem também aqui curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, vai me ajudar bastante. O YouTube ajuda bastante a gente aí quando vocês também interagem com as postagens. Valeu? Então tá. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.